Aparelhos celulares no modo silencioso. Damos início neste momento à audiência pública do programa Habita Centro, Programa de Habitação e Desenvolvimento do Centro de Campinas. A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, agradece a presença de todos nesta audiência pública do programa Habita Centro, iniciativa que integra as ações de revitalização, reocupação e desenvolvimento sustentável da região central da cidade. Sejam bem-vindos, representantes do poder público, entidades de classe, instituições de ensino, movimentos sociais, profissionais da área urbana, empresários, moradores e demais cidadãos interessados em contribuir para o futuro do centro de Campinas. Esta audiência tem como objetivo apresentar e discutir as diretrizes, propostas e estratégias do programa Habita Centro, ampliando o diálogo com a sociedade e garantindo a participação popular na construção das políticas públicas para a região central do município. Obrigado pela presença de todos vocês. Já no palco, vamos receber com uma calorosa salva de palmas a secretária municipal de urbanismo, Carolina Baracá. Que recebe também neste ato, representando a Secretaria de Habitação, o secretário Eduardo Madora, conosco, o secretário adjunto Marcelo Ferreira da Silva. Conosco também o presidente da Coab, Companhia Habitacional Popular de Campinas, a nossa Coab, doutora Arlide Lara Romeu, por gentileza. Receberemos ainda a nossa secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli. Agradecemos aqui a presença do diretor de empreendimentos da nossa Secretaria de Habitação, da nossa Coab, Pedro Luporini, conosco também. Muito obrigado pela presença. Agradecer aqui ao presidente do Sinduscon, senhor Márcio Benvenuti, também a presidente da SIC, senhora Nina Bertelli, do Avança Campinas, a nossa presidente Camila Dias, também da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Asbeia, conosco a senhora Margarete Roga. Nosso muito obrigado pela presença. E as demais autoridades, personalidades e representações aqui conosco para esta audiência pública. Ouviremos, então, as boas-vindas para esta audiência pública da nossa secretária municipal de urbanismo, Carolina Baracá. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje à tarde, fazendo, na verdade, uma apresentação de um projeto de lei que não foi só construído pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Então, quero agradecer a Rafa aqui a presença. Nosso secretário de Planejamento, Marcelo Polutini, está de férias, mas toda a equipe nos ajudou no desenvolvimento dessa propositura que a gente discute hoje, nessa audiência pública. E as secretarias de Habitação e a Coab também participaram desta construção, trazendo novas tipologias, novos instrumentos que a gente possa discutir. Sem falar da participação fundamental da cultura. Então, em nome da Alexandra Caprioli, quero agradecer toda a equipe dela que nos ajudou a destravar, inclusive com relação às alturas dos edifícios na região da área tombada, que sem essa alteração na resolução do CONDEPAC, não seria possível a gente ter uma lei que pudesse propor habitações, não só de interesse social, mas unidades comerciais e prédios comerciais também. Então foi um desafio de 6 meses da gente discutindo isso internamente, para que a gente chegasse nessa audiência pública com a propositura para a gente incentivar mais moradias e mais atividades comerciais no centro. Nós tivemos várias reuniões também com várias entidades de classe, então quero agradecer a Camila, o Márcio do Sinduscon, em nome deles, todas as 17 entidades que participaram também, trazendo as suas contribuições, e hoje é o momento da gente trazer à sociedade essa divulgação, essa participação. Esse projeto de lei ficou 30 dias publicado no nosso site da Secretaria de Urbanismo, a qual a Daniela vai fazer a apresentação, e a gente traz aqui algumas contribuições também que nós recebemos durante esse período de audiência. É importante a gente também trazer a participação da SIC, quero agradecer a Nina, a sua presença, e de toda a equipe que vem também trabalhando com a gente, não só
nessa área de incentivar a revisão das legislações, não só para retrofit, mas para a produção de unidades habitacionais, mas também outros incentivos de outros projetos que as outras secretarias têm trabalhado por um centro melhor, por um centro mais ativo e um centro que a gente traga as moradias, tá? Então, muito obrigada. Eu vou fazer a leitura do nosso regulamento interno da audiência pública para a gente dar prosseguimento. A audiência é aberta a qualquer pessoa jurídica e física e tem por seu objetivo dar conhecimento, informar e permitir e promover o debate e efetivação da participação cidadã, confrontando de forma transparente e pública as distintas opiniões, propostas, experiências e conhecimentos e informações existentes de interesse público que envolve a discussão sobre o projeto de lei que dispõe sobre incentivos urbanísticos e fiscais para a construção de novas edificações na área central, encontra-se publicado no portal da Prefeitura de Campinas, na página da Secretaria de Urbanismo. 1.2. A audiência será realizada no Salão Vermelho, na Avenida Chieta, número 200, Centro Campinas, 8 de junho de 2026, a segunda-feira, às 14h45 da tarde. Fundamentação legal. 2. A audiência pública encontra-se regulamentada pelo Decreto Municipal número 18.827/12 da Lei Orgânica do Município. Procedimento. Horários. Inícios da abertura da referida audiência com a leitura do regimento dessa audiência e a formação da mesa de trabalho, a qual estamos compostos pela Secretaria de Habitação, Coab e Cultura. Será feita a exposição do projeto de lei pela equipe técnica da Secretaria, através da Daniela Zaccardi. Depois abrimos para questionamentos e respostas e a audiência se encerra às 17 horas. Na composição da mesa da diretoria, a audiência terá a formação do trabalho, a qual será feita por essas pastas aqui representadas e fará a exposição da abertura e seus motivos. 3.3. A Secretaria de Urbanismo fará a leitura da ordem do dia, que conterá os cargos e autoridades aqui presentes, já enunciadas pelo nosso cerimonial, e expomos as regras e demais informações necessárias para a condução dos trabalhos, a qual a gente passa a informar que os servidores especialistas da Secretaria envolvidos na realização e exposição do trabalho do referido projeto de lei e para dar celeridade das apresentações, não serão permitidos questionamentos verbais durante a exposição dos trabalhos. Após a apresentação do projeto, será aberta a palavra aos participantes que poderão fazer seus questionamentos relacionados ao objeto da audiência pública. Elaboração dos questionamentos. Os questionamentos serão realizados via inscrição em formulário específico, a qual a gente deixou disponível por 30 dias no link da Secretaria de Urbanismo, ou aqui mesmo na audiência, no final, se reporta ao púlpito para fazer os seus questionamentos, ou contribuições e sugestões. Questionamentos, observações e refutações referentes à questão sendo respondidas deverão ser objetivos e pertinentes aos assuntos objeto dessa audiência pública. Em razão da necessidade da análise técnica pormenorizada ou de inscrições em excesso aos participantes, bem como a necessidade de se observar o horário previsto para o término dessa audiência, pode-se-á deixar de responder verbalmente algumas questões, podendo ser encaminhadas para o seguinte e-mail: audienciapublica.semurb@campinassp.gov.br. Do encerramento dessa audiência pública, ela se encerra pelo coordenador dos trabalhos às 17 horas, tá? Ela poderá ser estendida a menos que haja algum outro questionamento. Tá? E os questionamentos que, porventura, até às 17 horas a gente não responder, por favor, encaminhar por e-mail que a gente dá prosseguimento a isso. Então, declaro aberta a audiência pública do referido projeto em discussão. Muito obrigada. A seguir, teremos o pronunciamento das autoridades. A Secretaria de Habitação e a Coab abriram mão da fala. Então, ouviremos as palavras da Secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli. Muito obrigada. Eu só queria aqui falar em nome da nossa Secretaria de Cultura e Turismo, mas muito mais, como a Carol mesmo falou, agradecer o empenho do Conselho, né? A nossa equipe preparou todo um arcabouço, mas a gente só pôde fazer as alterações necessárias, validando isso com o CONDEPAC, né? Que entendeu que a gente, para que a gente também cuide do patrimônio, a gente precisa ter esses patrimônios ocupados, a gente precisa ter uma ocupação no centro que também faça
que também entenda o patrimônio como parte disso. Então, quero agradecer a equipe, aqui a gente está com os representantes, com o Henrique e com a Fabíola, mas agradecer também o Conselho do Patrimônio, que então fez a validação dessas alterações que então agora compõem esse novo projeto de lei. E dizer que eu acho que esse é o intuito, né? A gente precisa sempre ter um olhar bastante cuidadoso sobre todos os aspectos que afetam o nosso centro da cidade, né? E aqui são muitos elementos, mas eu acho que o mais importante é a gente dar os primeiros passos que podem transformar aí a realidade do nosso centro da cidade a partir de novas possibilidades urbanísticas. Então, obrigada pela presença de vocês e estamos à disposição aqui com a nossa equipe também para as dúvidas, né, quanto à parte principalmente de patrimônio. Obrigada. Nosso muito obrigado às nossas autoridades. Para que eles possam assistir à apresentação técnica de forma mais confortável, os convidamos para que integrem a plateia, por gentileza, com os nossos aplausos. Nosso muito obrigado às autoridades que compuseram a mesa. Dando continuidade, convidamos a equipe técnica responsável pelo programa Habita Centro para a apresentação das propostas, objetivos, instrumentos urbanísticos e ações previstas para o desenvolvimento do programa. Com a palavra, a arquiteta Daniela Sacardi. Boa tarde a todos e todas. Então, dando sequência, eu vou tentar ser bastante breve. Como a secretária já explicou, então, é um projeto de lei que a gente está trazendo como proposta incentivos urbanísticos e fiscais para a produção de novas unidades, tanto habitacionais como não residenciais na área central. A minuta de lei que ficou disponível, ela tem 9 capítulos, né? Então eles estão organizados desde disposições gerais, objetivos e diretrizes da lei, incentivos urbanísticos, as novas tipologias para empreendimentos habitacionais da Coab, na área central, incentivos fiscais, os instrumentos urbanísticos, procedimentos, gestão e monitoramento, disposições finais e o anexo único que traz a delimitação da área de abrangência da lei, que é por onde eu começo, então, apresentando. Apagar as luzes. Pode apagar. Aonde que é o pessoal lá do fundo? Gente, alguém pode apagar as luzes aqui do palco, por favor? Para melhorar a visualização dos slides. Já foi? Aí? Melhorou? Acho que pode ficar. Não, acho que já está no máximo, senão a gente perde um pouco do conteúdo. Deixa eu ver, dá para ampliar um pouquinho o slide ou não? Não, da projeção do telão não, né? Mas depois, gente, essa apresentação ela vai ficar disponível no site, então vocês podem baixar, né, e ver com calma. Melhorou? Então, o polígono, né, que delimita a área de abrangência da lei, ele é formado aqui pelo limite do pátio ferroviário, Rua Doutor Ricardo, Rua Marechal Deodoro, Avenida Anchieta, Irmã Serafina, Moraes Salles e o Terminal Central. Então, todos os imóveis que estão contidos nesse polígono e os lotes que estão de frente para as ruas que delimitam esse polígono, eles podem ser beneficiados pela lei. É a mesma abrangência da Lei 395, que é a lei do retrofit. Então, envolve aproximadamente 1.900 lotes. A vigência proposta para a lei é de 3 anos, com a previsão dela poder ser prorrogável por mais 3 anos, a partir do monitoramento, né, do interesse na produção de novas construções na área central. E os incentivos previstos são urbanísticos e fiscais. Então, dentro dos urbanísticos, a gente destaca a ampliação do coeficiente de aproveitamento, que hoje o vigente é de 5 vezes a área do terreno. Então, a proposta para a lei, para os imóveis, para os empreendimentos que quiserem se enquadrar, eles podem chegar até 7 vezes e meia a área do terreno. Também tem a previsão de dispensa de vagas de estacionamento, das densidades mínima e máxima de unidades habitacionais
e dos recuos, que são aqueles parâmetros de recuo para a ocupação dos lotes. E também a isenção da outorga onerosa do direito de construir e isenção da apresentação do estudo de impacto de vizinhança. Os incentivos fiscais são a redução do IPTU, do ISSQN e do ITBI, além da isenção das taxas de licenciamento urbanístico. Além disso, então, a lei traz também a previsão da criação de novas tipologias de empreendimentos habitacionais na Coab. E, em paralelo, como já foi mencionado aqui na abertura, a revisão do zoneamento de preservação de toda essa área onde a gente tem os bens tombados e as envoltórias. Os objetivos da lei são ampliar a oferta de habitação e incrementar a densidade populacional, incentivar a produção de habitação de interesse social, promovendo a inclusão da faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, incentivar a produção de edifícios mistos e não residenciais, a melhoria da interação das edificações com o espaço público e reduzir os imóveis não utilizados e subutilizados, otimizando a infraestrutura existente. Como na lei do retrofit, também a preocupação é que a gente incentive a produção de edifícios mais qualificados na relação com a cidade. Então, diferente do que é produzido, né, no entorno, nos bairros, a gente quer edifícios que tenham uso misto, fachada ativa, permeabilidade visual e bastante integração, qualificando o espaço público. Aqui acho que eu vou pedir para voltar um pouquinho na... Obrigada. Então, aqui é um resumo, né? A gente tentou trazer graficamente o que a lei está propondo em texto. Hoje, o que é permitido na área central é o coeficiente máximo de aproveitamento de 5 vezes a área do lote. A lei traz, então, para todas as tipologias, tanto o multifamiliar vertical, o uso misto e o não residencial, né, que são as tipologias HMV, CSI e HCSI, a possibilidade de incremento desse potencial com até mais 2,5 vezes, comprando a derivada do potencial construtivo, então podendo atingir 7,5 vezes a área do lote. Ou então fazendo uma parceria com a Coab e fazendo a produção de empreendimentos habitacionais e mistos pelas tipologias da Coab. Então, com uma vez a mais a área do lote, como já é na 312, e aí com uma contrapartida de 2% em unidades para a Coab, e podendo chegar aos 7,5, comprando mais 1,5 vezes a área do lote com transferência de potencial construtivo. Para isso, precisa então atender a permeabilidade visual, fachada ativa, lote ter no máximo 50% da área da quadra, e um incremento também do reservatório de águas pluviais. Eu já vou passar aqui quais são as regras. A gente traz também uma previsão de mudança do entendimento do que é espaço de fruição pública em relação ao que está previsto na Lei 208, que é o que vigora na área central, né, e no município como um todo, podendo permitir a implantação das gentilezas urbanas. Então, esses espaços, eles poderem receber mobiliário, como algumas regrinhas da 208, elas são um pouco mais rígidas, aqui a gente está flexibilizando um pouco, e prevendo também praças em miolo de quadra, galerias e a possibilidade, então, de novas intervenções aí nesses espaços, que são espaços privados, mas, né, que o público pode fruir, e buscando qualificar e criar recantos interessantes na área central. Para as regrinhas de parâmetros urbanísticos, né, que são diferenciadas, então, para poder também se beneficiar da lei, uma delas é a possibilidade de anexar lotes, mas no limite de até 50% da área da quadra, porque a gente sabe que tem uma questão fundiária complexa na área central, mas a gente também não quer um arrasa-quarteirão e que fique aquilo que a gente já vê, né, de movimento em alguns bairros, que você faz uma demolição de uma quadra inteira e cria um único empreendimento. Então, a ideia é que tenha diversidade, por isso a gente também pensou na limitação dessas anexações. Fachada ativa e permeabilidade visual, com uma regra também um pouco mais, digamos, agressiva, aí, mas não, né, no sentido positivo da palavra. Então, para todos os empreendimentos
deverão respeitar 2/3 de permeabilidade visual ou de fachada ativa na testada e depois mais 1/3 em todas as outras interfaces do lote com os logradouros públicos. Sendo que para os usos mistos e os não residenciais, pelo menos 1/3 de fachada ativa para todos os logradouros e espaços de fruição pública. Aqui tem um exemplozinho do que é fachada ativa, né, que você tem que ter um uso realmente com uma interface dinâmica com a cidade. A permeabilidade visual é aquela relação que permite que você enxergue dentro do que está acontecendo no empreendimento. Outras possibilidades aqui que a lei traz é a permissão da passagem aérea sobre via pública, interligando edifícios em quadras diferentes. Isso já acontece, essa permissão a gente trouxe para a lei de retrofit e temos alguns interessados em projetos em análise. Então, é uma possibilidade também agora para as novas edificações aqui na área central. Também o incremento da drenagem urbana é uma regra que precisa ser atendida, que aí a Secretaria de Infraestrutura também colaborou, trazendo, né, um parâmetro aqui de cálculo para esse reservatório de água, pensando que a área central ela já tem um problema de drenagem urbana, então esse adensamento ele também tem que vir qualificando e incrementando a drenagem que a gente tem hoje na região. Também tem a possibilidade de produção de edifícios garagem, né, com a mesma tipologia do não residencial, que a gente chama de CSI, sendo que as vagas computam no CA para qualquer empreendimento. Como as vagas elas não são exigidas para nenhuma tipologia, então a ideia é realmente que a gente possa produzir edifícios que tenham outras propostas aí de projeto que não privilegiem vagas no térreo e qualifiquem de outra forma esses empreendimentos. Eu vou apresentar aqui também as tipologias dos empreendimentos da Coab, mas depois, acho que se vocês ficarem com dúvidas, né, na hora dos esclarecimentos, a gente pode melhorar aí a apresentação, mas a Coab, então, né, está trazendo 3 tipos de empreendimento de interesse social para o centro, que é o tipo A, B e C, e mais um empreendimento habitacional de mercado popular. Então, as regras ali para o enquadramento do tipo A é que ele tem que destinar no mínimo 80% do total das unidades para famílias com renda de até 3 salários mínimos. O tipo B, também 80% das unidades para famílias com renda entre 3 e 6 salários. O tipo C são empreendimentos que podem ser produzidos em parceria com programas federais e localizados em imóveis da União. E o de mercado popular, ele tem que destinar no mínimo 80% das unidades para famílias com renda entre 6 e 10 salários. Aí ele traz como benefício, né, a permissão de edificar mais uma vez a área do lote, e ele tem que atender uma área construída máxima por unidade habitacional de 50 metros quadrados. Parte das edificações pode ser destinada a outros usos que não o uso residencial e pode ser também em qualquer pavimento do edifício, desde que ele tenha acesso independente das unidades habitacionais. E como já tinha apresentado lá atrás, ele tem que atender a contrapartida de 2% em número de unidades ou em pecúnia para a Coab. A gente recebeu, né, a partir da publicação da minuta no site, uma série de contribuições e, infelizmente, 2 delas foram depois que a gente já tinha tabulado tudo, que foi bem no finalzinho da manhã, mas várias das contribuições são contribuições mais abrangentes em relação a ações da Prefeitura na área central e não diretamente relacionadas à minuta. Aqui em cinza eu destaquei aquilo que fez menção a artigos específicos da minuta, mas algumas são relacionadas diretamente, né, como, por exemplo, desobrigar vagas, mas já está desobrigado vagas, incluir incentivo a comércio no pavimento térreo. A gente tem essa regrinha da exigência da fachada ativa, né, em todos os imóveis mistos e não residenciais, mas de qualquer forma a gente também vai considerar essa contribuição e ver se é possível melhorar mais alguma coisa.
E aí algumas questões relacionadas, então, à moradia social, né, ao mesmo tempo que tinha uma preocupação de uma das contribuições em garantir acesso para a habitação de interesse social no centro, tem contribuição falando que essas moradias deveriam ficar mais na parte periférica do centro. Ampliação do prazo da vigência da lei também para 5 anos, foi uma das demandas, mas como eu disse, a lei já tem uma previsão de prorrogação por mais 3 anos, após esses primeiros 3 anos. Coeficiente de aproveitamento igual a 10 vezes a área do lote, foi uma outra contribuição. 2 contribuições sobre ampliação da área de abrangência da lei. E uma sobre incremento da arborização urbana e melhoria da qualificação das calçadas como um objetivo, né, trazer isso para um dos objetivos da lei. E a outra contribuição que a gente não conseguiu tabular aqui a tempo é sobre proteção para a avifauna e colisão delas quando a gente está falando de permeabilidade visual com um anteparo transparente como vidro e que pode ter bastante acidente com pássaros. A previsão de entrada em vigor da lei é assim que ela for sancionada. Os instrumentos urbanísticos previstos são a dispensa da cobrança da outorga onerosa do direito de construir, mesmo com a mudança, né, uma possível mudança da lei que vigora hoje sobre outorga onerosa. Essa lei garante que até o CA5 não tem que pagar nada de outorga. Dispensa também a apresentação de estudo de impacto de vizinhança. Isso também foi bastante discutido tecnicamente, pensando que o centro ele já tem uma infraestrutura instalada e que está sofrendo um processo de esvaziamento. Então, o impacto na vizinhança, a nossa preocupação, né, que a gente olha para outros lugares da cidade, nesse momento, ele é um impacto mais positivo com esse readensamento e trazer a população de volta do que um impacto negativo. E também tem uma previsão de contrapartida da análise do relatório de impacto de trânsito junto à INDEC, que está limitada a uma contrapartida de 1% do valor total, que será recolhido para o Fundo de Desenvolvimento de Mobilidade Urbana. A lei traz como procedimento semelhante ao que tem a lei do retrofit, uma comissão técnica de análise específica, que faz um atendimento diferenciado e presta orientações iniciais aos interessados em aderir ao programa, faz uma análise prévia à protocolização para facilitar a entrada dos projetos já mais redondos para análise. Também a equipe que vai ficar responsável por analisar as passagens aéreas sobre via pública, né, porque exige uma análise que é fora dos parâmetros ordinários da lei. E também, no caso de dirimir dúvidas na aplicação da legislação, é essa comissão. Outras 2 propostas que vieram também de contribuição da revisão da Lei 395 do retrofit, que a gente também trouxe para cá, que é a previsão de horário especial para funcionamento das obras e regras especiais para a circulação de caminhões e carga e descarga de materiais de construção, sabendo que o centro ele tem uma demanda aí diferente de serviços e de regras, e que isso visa também facilitar um pouco a produção de novas unidades, né, tendo essas regras especiais. Tem também a previsão na lei de o poder público promover chamamento para parceria para monitoramento dos dados e informações da área central, inclusive indicando potenciais imóveis e empreendimentos aí que possam surgir e ter um acompanhamento e acesso público bastante transparente. Por fim, em relação aos incentivos fiscais, então o que a lei traz é que durante a obra, né, os imóveis que forem incluídos no projeto, eles tenham o IPTU lançado no valor do exercício que for protocolizado, o prazo de adesão até o final da obra, e depois, no pós-obra, para as unidades imobiliárias produzidas, uma redução de 50% nos 5 primeiros anos e depois de 25% do 6º ao 10º ano. E aí já é para o comprador, né? No primeiro caso, é a redução do IPTU, né? Esse benefício do IPTU ainda para quem está produzindo as unidades e depois para o comprador. Durante a obra também a previsão de redução do ISS-QN para 2%, para todos os serviços da construção civil que estão elencados no rol lá dos quinais que ele abrange. E
Também ele tem a previsão de redução do imposto de transmissão de bens intervivos, do ITBI, de 50% na primeira transmissão onerosa, e se ele for um imóvel das tipologias Coab Centro, ele tem isenção do ITBI na primeira transmissão onerosa. E isenção também das taxas de licenciamento urbanístico. Então é isso, obrigada. Obrigado, arquiteta Daniela Zaccardi, Secretaria de Urbanismo. Nós convidamos então as autoridades para que retornem à mesa, por gentileza. A seguir, a abertura das manifestações. Lembramos que esta audiência pública constitui um importante espaço democrático de participação cidadã, permitindo que sugestões, dúvidas e contribuições sejam incorporadas ao processo da construção da proposta. Solicitamos que os participantes que vierem fazer as suas manifestações observem o tempo estabelecido de no máximo 3 minutos. Obrigado. Está aberto então as manifestações do público presente. Obrigada. Antes da gente iniciar também as nossas contribuições e aberto, nós escaneamos aqui esse QR Code. Esta cartilha, que a gente tem alguns exemplares aqui, que é o programa Nosso Centro. Não é objeto hoje da discussão a questão de moradores, a questão de segurança, a questão de camelôs, enfim, mas a gente tem esta cartilha que traça todas as políticas intersetoriais na região do centro, que é o programa Nosso Centro, estabelecido dentro do plano diretor. E esta cartilha, ela traz alguns eixos, tá, de tudo que as secretarias vêm fazendo para a requalificação da área central. Então, o eixo de patrimônio requalificado, que é a recuperação de alguns imóveis tombados, a requalificação dos espaços públicos, que é a recuperação de algumas praças, o desenvolvimento social pela Secretaria de Assistência com os trabalhos do SOS Rua, morador de rua, a mobilidade urbana com relação à requalificação de algumas avenidas, como Glicério, Campos Sales, a questão da inovação e tecnologia, trazendo o hub de inovação para o pátio ferroviário, a questão da cultura e turismo, que é o 7º eixo, trabalhando os eventos e as atividades culturais, e a governança participativa, onde a prefeitura vai estar no Palácio da Cidade, antigo Palácio da Justiça. Então, esta cartilha a gente deixa aqui à disposição dos senhores, que é o programa Nosso Centro, com todas as secretarias envolvidas, e também está disponível essa cartilha no site da secretaria e também nesse QR Code aqui, que são as ações do centro, caso os senhores quiserem se aprofundar aos outros temas, que não é só esse da produção das unidades habitacionais e comerciais no centro, tá bom? Então, vamos dar abertura à palavra. Quem que gostaria de fazer qualquer pergunta, por gentileza, eu peço para que fale o nome ou a entidade que o representa. Equipe de apoio minha, traz caneta para mim, por gentileza. Boa tarde, eu sou Margarete Rogan, arquiteta, represento a ASBEG, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Primeiramente, eu queria parabenizar as secretarias todas. É bastante interessante a gente ver como esse trabalho que foi feito